vai fazer besteira. Então a Bíblia, ela é muito... O homem necessita da mulher para assumir um governo, e ela vai falar sobre apresentar a mulher no plano de Deus, tá? Então a mulher, ela já estava nos planos de Deus, tá? Né? Ou da onipresença e onipotência de Deus. Que Deus, ele viesse ser propagado aqui nessa terra. Então, olá, tudo bem com vocês? Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Gostaria aqui de estar aqui trazendo para vocês uma palavra aqui, uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Gostaria de convidar você para você meditar comigo nesta palavra. A palavra que eu gostaria de trazer para você está aqui no livro de Esdras, o capítulo de número 4. Tá? Gostaria de comentar com vocês rapidamente alguns versículos dentro desse assunto, e gostaria de estar trazendo para vocês aqui uma reflexão aqui dentro desse texto, beleza? Então vamos lá, sem mais demora, sem perca de tempo. Diz assim o texto, Esdras, capítulo 4, verso 1, ele vai dizer assim, o subtítulo do texto, ele diz assim, os inimigos fazem parar as obras. Mas vamos lá, verso 1. Os inimigos das tribos de Judá e Benjamim souberam que os que haviam voltado da Babilônia estavam construindo de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Então foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Disseram o seguinte, queremos construir o templo junto com vocês. Nós adoramos o mesmo Deus que vocês e temos oferecido sacrifício a ele desde os tempos de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos mandou morar aqui. Porém, Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias israelitas responderam, não precisamos que vocês nos ajudem a construir um templo para o Senhor, nosso Deus. Nós vamos fazer isso sozinho, como Ciro, rei da Pérsia, mandou. Então, a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles, a fim de parar a reconstrução ou a construção. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo para que esses atrapalhassem os planos dos israelitas. E os inimigos fizeram isto durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, um texto aqui bastante conhecido, né? Que fala sobre o retorno, que fala aqui sobre o retorno, né, do povo de Israel que estava no período ali de cativeiro. Passaram algum tempo, 70 anos, assim foi-se a profecia de Jeremias, que o povo estaria cativo na Babilônia, pelo menos 70 anos, e depois, no caso desse período, eles sairiam e voltariam ali para Jerusalém, tá? Da onde eles eram moradores. Só que o interessante é que esse tempo ele foi aqui entendido pelas Escrituras, pelo próprio Daniel, que leu o livro da lei, e ele viu ali, escrito no livro do profeta Jeremias, que o tempo já estava se encerrando. E eles, no período aqui, né, no período ainda em cativeiro, eles pedem, no caso, aqui com o próprio Neemias, né, que Neemias ele sai ali da fortaleza e vai para Jerusalém no intuito de construir, de reconstruir os muros. Porém, já no livro de Esdras, ele sai de lá e vem para Jerusalém para reconstruir o templo.
E nessa reconstrução do templo, nós temos alguns detalhes aqui importantes para você analisar aqui nessa questão. Pois a questão do templo, da reconstrução, ele fala de algumas estratégias que o inimigo ele organiza para poder parar, para poder colocar um impedimento aqui na reconstrução. Então eu gostaria aqui de rapidamente, deixa eu cenar aqui, eu gostaria aqui de rapidamente conversar com você a respeito das estratégias que o inimigo ele cria ou ele desenvolve para que venha conseguir fazer você parar a reconstrução dos seus sonhos, da sua vida, dos seus projetos. Então o inimigo ele cria aqui algumas estratégias. E olha só que interessante, na reconstrução aqui, pegando aqui o gancho, o exemplo aqui da reconstrução, nós vimos aqui no texto base aqui, os inimigos aqui da reconstrução querendo construir juntamente com o povo de Judá, né? Com o povo de Judá, o templo. Então eles dizem assim, então foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias, disseram o seguinte: os inimigos usaram a estratégia de reconstruir juntamente com eles o templo. Então olha só como o inimigo ele utiliza de estratégias para poder parar. Ele se faz de teu amigo, ele se faz de amigo para dizer que vai te ajudar a reconstruir, mas que, na verdade, a intenção do inimigo por trás dessa ajuda é escusa. Na verdade, ele não quer fazer você reconstruir ou construir alguma coisa. Na verdade, ele quer parar a sua construção ou a sua reconstrução. Então, essa é a primeira estratégia aqui que o inimigo utiliza para poder parar aqui a reconstrução. Então ele diz assim, os inimigos: queremos construir o templo junto com vocês. Então olha só que estratégia. O inimigo ele vê você começando do zero, reconstruindo as suas coisas, a sua vida, a sua história, e ele agora chega até você, né? Ele chega até você e oferece para você ajuda. Ele oferece para você a ajuda para que você permita ele construir juntamente com você. Então, olha só, a primeira estratégia aqui, o inimigo te oferece ajuda para reconstruir. Segundo aqui, a segunda estratégia do inimigo, ele diz assim, nós adoramos o mesmo Deus que você. Então, olha só, qual é a estratégia do inimigo? Ele se faz de religioso. Ele utiliza aqui, né, a religiosidade. Ele quer te enganar que ele serve ao mesmo Deus que você, que ele vai na mesma igreja que você, que ele participa da mesma fé, come na mesma mesa, e para que você permita que ele entre aí dentro das suas portas, ou que você deposite nele confiança. Então, cuidado quando as pessoas muitas pessoas chegam até você se dizendo comungar da mesma fé, se dizendo ser da mesma religião, sendo cristão igual você, mas na verdade a estratégia do inimigo na verdade, fazer você parar, é tirar você do caminho. O inimigo, ele nunca vai se apresentar, né? Vamos dizer assim, o diabo, ele nunca vai se apresentar diante de você com chifres e com um rabo e com um tridente. Jamais o diabo vai aparecer diante de você com uma fisionomia
feia, ele vai se apresentar como um anjo de luz. Ele vai utilizar essa forma que é mais atraente. Então, o inimigo, ele chega diante de você, nunca que ele vai se apresentar para você como alguém que quer te derrubar, mas ele vai te apresentar uma solução, uma ajuda, e dentro desse aceitamento, quando você aceita, ele vai passando ali o rodo ou até mesmo puxando o seu tapete com a estratégia de que eu adoro o mesmo Deus que você, né? Olha só. Então o inimigo utilizou também essa estratégia. Nós adoramos o mesmo Deus que você. E o terceiro ponto, aqui ele diz assim, ó: e temos oferecido sacrifício a ele desde o tempo de Azar-Radom, rei da Síria. Então, ele vai chegar diante de você, olha, nós temos a mesma intenção, nós oferecemos os mesmos sacrifícios, então aquilo que você faz, aquilo que você apresenta, o que você mostra para o seu Deus, eu também faço. Me faz lembrar, me faz trazer à memória aqui aquela passagem lá do Gênesis, quando Caim e Abel apresentaram diante de Deus, cada um deles um sacrifício. Caim, ele oferece o sacrifício, dos seus frutos da terra, pega alguns alimentos a qual ele era agricultor e oferece em sacrifício. Porém, Caim, Abel, já indiferente, né? Indiferente, ele traz para Deus o melhor da sua oferta, que era, ele era um pastor de ovelhas, e ele traz ali o melhor do seu rebanho e oferece para Deus em sacrifício. O que você quer apresentar com isso? Eu quero apresentar com isso que os dois irmãos ali, cada um deles oferece um sacrifício, porém, o sacrifício de Caim, ele foi recusado. Por quê? Porque Caim, na verdade, era inimigo de seu irmão e inimigo de Deus. Porém, Abel, ele era amigo de Deus. Então, Deus atentou para Abel e para a sua oferta, já para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou, porque Caim, ele estava com o seu coração mal intencionado. Então, olha só, o mesmo sacrifício, né? A mesma intenção de oferecer sacrifício, mas Deus assim viu para a intenção do coração. Então, o inimigo, ele vai querer te enganar dizendo que ele também oferece sacrifício a Deus, mas Deus conhece o coração que oferece sacrifício voluntário e agradável a ele. E por último, ele diz assim, ó, que nos mandou morar aqui, porém Zorobabel e Josué e os outros chefes da família israelitas responderam: não precisamos que você nos ajudem a construir um templo para o Senhor. Agora, por que nós deveremos, né? Precisamos vigiar quando nós oferecemos o nosso culto, o nosso sacrifício, né? Ou as nossas orações a Deus. Não devemos convidar o inimigo para cultuar com a gente, porque a intenção do inimigo não é cultuar a Deus, é nos tirar da presença de Deus. Então, quando se trata de adoração a Deus, cultuar a Deus, é algo específico, é algo voluntário, é algo que você precisa trazer um sacrifício vivo, agradável e santo, porque é esse sacrifício que Deus se agrada. Um sacrifício vivo, um sacrifício agradável e um sacrifício santo. E tem um outro detalhe aqui para nós encerrarmos. Olha só o que eles fazem. Além disso, então aquela gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles, a fim de parar a reconstrução. Além disso, verso 5, deram dinheiro a certos funcionários, olha só, do governo, para que estes atrapalhassem os planos dos israelitas. Então, olha aqui que interessante.
os inimigos, eles não satisfeitos de fazer com que aquele povo parasse a reconstrução ou parassem os seus projetos, né? Os seus projetos de fé, os seus projetos de conquista, de realizações, eles oferecem dinheiros, eles tentam comprar as pessoas ali para poder parar, porque eles sabiam que da forma que eles chegaram, da forma que eles vieram ao povo judeu ali, eles jamais iriam conseguir. Então, eles, através de dinheiro, através de valores, eles tentam comprar ali a intenção daquela obra. Então, pare e pense nisso. As estratégias que o inimigo tem feito para tentar ou tem apresentado para tentar parar os seus sonhos, as suas realizações e as suas obras. Tome cuidado, porque o inimigo, ele é sujo, por isso que ele é a serpente ali do jardim, aquela que conseguiu convencer Adão e Eva, o primeiro casal, e ele conseguiu convencer aquele casal que era santo e puro. Então ele tem se apresentado diante de cada um de nós com estratégias para poder nos parar. Assim ele fez com Cristo. Quando Jesus foi levado ali para ser tentado ali no deserto, ele esperou Jesus sentir uma necessidade, sentir fome, sentir sede e sentir cansaço, né? E ele chega diante de Cristo com as suas estratégias, com as suas estratégias maléficas, e ele tenta ali fazer com que Jesus o adore, se coloque diante dele, mas Jesus estava bem protegido com o Espírito Santo. E o diabo não conseguiu convencer Jesus, porque Jesus sempre colocou a palavra de Deus na frente. Olha, está escrito, olha, só a Deus adorarás e a mais ninguém. Então, pense nisso. As estratégias que o inimigo está armando para poder te derrubar. Se você estudar e ver e conseguir entender e perceber as estratégias, você estará protegido com as armaduras do Espírito Santo. Não é armadura, claro que não é uma armadura real, né, gente? É uma armadura que, num sentido figurado, você estará com a sua mente guardada, você estará com a sua fé protegida, você estará com a sua salvação garantida e estará andando aí na paz do Evangelho de Cristo. Amém? Então, guarde essa palavra, que Deus possa continuar falando em seu coração. Deus abençoe e a paz do Senhor.